A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, portanto há 11 anos no ar, divulgando a doutrina consoladora de Jesus. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o divórcio. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Convém não se confunda paciência com preguiça, indolência e inércia. A verdadeira paciência é uma atitude dinâmica perante os acontecimentos, não imobilizando o indivíduo, antes mantendo-o íntegro no dever, vigilante na ação, dedicado ao compromisso. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Eles falam assim que o casamento é indissolúvel, né, as nossas co-irmãs aí, mas a verdade é que não é bem assim. Tanto o pastor quanto o padre, com todo o respeito que temos aos demais religiosos, eles pronunciam palavras que os noivos repetem, né? Promete aceitar a fulano de tal, na saúde e na doença. Muitas vezes aquilo não está saindo do coração dos noivos, não está falando abertamente por amor, né? Muitos hoje em dia, muitos casamentos por interesses materiais, infelizmente. Quando Jesus disse porque Deus uniu o homem não separa, Jesus estava referindo uma lei de afinidade, que ela é imutável. São corações, são almas que já se amam. Isso ninguém vai conseguir separar. Somente Deus, obviamente, que pode levar um primeiro que o outro. Essas uniões, independem até de casamentos, podem estar vivendo juntas. E o divórcio nada mais é da separação do que já está separado. E a doutrina espírita, batendo nessa tecla, que você deve se separar. Não, de jeito nenhum. Não. Mas também não é contrária, porque é muito melhor que separe do que viver em violência. Principalmente, em alguns casos, violências físicas, né? Os filhos estão assistindo aquilo. Não se separem amigavelmente. Tem vínculos, tem algo em comum, que são os filhos. Isso perdurará por toda a existência, porque não existe ex-filhos. Tanto o pai quanto a mãe, mesmo separados, são pai e mãe. Vou ter que ter contato. É melhor que fiquem amigáveis. Cada um segue seu caminho, cada um reconstitui famílias, né? Então o item 5 do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo
Partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. Então o casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar em flores de alegria e esperança aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência e o espírito, conquanto em muitas situações, agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, como já falei, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então, para evitar um mal maior, se faz muitas vezes necessário a ruptura dos laços matrimoniais. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes mesmo da reencarnação, que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na estância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência à vista de erros perpetrados em outras épocas. Em muitos casos são casamentos provacionais, enquanto o homem suporta uma mulher dificílima, ranzinza, brigona. Por outro lado, a mulher que suporta, o marido bebum, também brigão, cheio de problemas, e ela leva até o fim da sua existência. Pelo menos foi duro, mas cumpriu a sua missão, Difícil, não entendemos que nem todos suportam, mas aqueles que conseguem vencer certamente terão méritos e se livrou de problemas que outrora por si mesmos feito. Porque no acaso não existe, não é por acaso então que esses dois estão juntos. Tem uma razão, não? A vista de erro perpetrado, reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma, ele é desencorajada à face dos impeços que eles se desdobram à frente. Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, seja através de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Muitos casos, por exemplo, onde a mulher é dependente do homem, isso tem mudado muito, mas em muitos casos ela é totalmente dependente, mesmo passando por provações difíceis, suportam porque não tem por onde ir, para onde se encontrar abrigo. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, homicídio ou calamidade, outras que lhe complicariam ainda mais o destino. Em muitos casos, como já falamos, está só oficializando porque separados já estão, não estão ali separando agora, já estavam separados, apenas regular isso pela justiça. Tanto assim, como foi falado, suicídios, assassinatos, uma série de outros problemas. E o cônjuge prejudicado encontra-se no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga a respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio. Deixamos bem claro aqui, não estamos estimulando o divórcio. Competindo-nos tão somente, nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas da regeneração ou expiação, que rogaram em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus,
e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Então, viver também numa relação onde um ou outro possam ser escravizados não é correto. Então é melhor que separe. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou, e não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Então, como eu falei, a doutrina espírita não incentiva, mas também não é contrário àquelas uniões que já estão de fato separadas, não é mesmo? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. E claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a truculência ou peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Indiscutivelmente, os débitos que abraçarmos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, gravem em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. A pedra que atirarmos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. Enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram, sempre tanto quanto não se extingue a moléstia. Em definitivo, se não as eliminarmos na origem do mal, nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira, na vida íntima, os reflexos de nós próprios. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos por atingir. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo, e assim como o aluno nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula. O espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. Os princípios kármicos desmovelam-se com as horas, provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências. Qual ocorre é a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. A mudança espera todas as criaturas no caminho do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. A jovem suave de hoje, que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi, no passado, em existências
já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora revelar e retificar. O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profundo, basta às vezes, será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições incompatíveis com os anseios de ventura que lhe palpitam na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando desregradas ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando-a no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, analisando, ansiando por não desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só cobrarmos no pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolarmos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se os princípios de causa e efeito, liberando-se da sombra de ontem, pode elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Entre os casais surge comumente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva. Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca naturalmente, em numerosas circunstâncias, colapso das forças mais íntimas naquela que se viu relegada a escárnio ou esquecimento. Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de envidar os esforços na própria recuperação. Análogo princípio prevalece nas conjunções do sentimento, sempre afetadas, sempre efetuadas com fins determinados em vista. O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranquila. Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não se dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente, dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam sem impor às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo à compreensão dos problemas sexuais
que aflige a humanidade. Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida. E embora se reconheça culpado ou não, que se renda antes de tudo à desculpa incondicional ante o ofensor, fundindo no coração os títulos ternos tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual no título de irmão ou de irmã, de vez que somos todos espíritos imortais interligados perante Deus através dos laços da fraternidade real. Aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas um dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a justiça eterna nos venha descerrar a imensidão de nossos débitos, acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequenos, que se voltem acima de tudo, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete, no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso a uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais, do sonho para o mar largo da experiência. Converte-se então a esperança em trabalho e desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Em muitos casos, a altura da afeição permanece intacta. Entretanto, na maioria das posições, aferrece o calor em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão esponsalícia. Urge, porém, salvar a embarcação ameaçada de sossobro, seja pelo choque contra os rochedos ocultos das dificuldades morais ou pelo naufrágio nas águas mortas do desencanto. Parceiro e parceira, nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia a dia. Não se inquiete o par, à frente das modificações ocorridas, de vez que toda afinidade correta nas emoções no plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal, a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem lindes. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. No controle de tudo. Não é medo da morte, nem medo de morrer. É aquela sensação de falta absoluta de controle. Controle sobre qualquer coisa, pois tudo está nas mãos de outros. Quem fabricou a bendita aeronave? Quem a inspecionou antes de cada voo, em especial deste aqui? Quem está na cabine no comando de todos aqueles dispositivos e aparelhos complexos? E se hoje for o último dia do avião? E se hoje alguém deixou de averiguar os sistemas tintim por tintim? E se justo hoje o piloto não estiver bem? Não é medo da morte, nem medo de morrer.
é um sentimento de ter que confiar em alguma coisa, em alguém além de nós mesmos, para gerenciar questões tão complexas. No entanto, vejamos que desde que nascemos, fazemos isso, muitas vezes, talvez sem perceber. Confiamos no médico que fará o parto. Confiamos na mãe ou em quem cuidará de cada mínimo detalhe dos nossos primeiros frágeis meses de vida. Confiamos no que diz o termômetro. Confiamos em quem fabricou o remédio. Confiamos na fábrica que produziu o ônibus ou o carro que nos leva daqui para ali todos os dias. Confiamos no elevador. Pois é, até no elevador nós confiamos. Confiamos no engenheiro e na equipe que ergueu a casa ou o prédio onde temos nosso lar. Nós nos achamos no controle de tanta coisa, mas na verdade, não controlamos quase nada. Nós confiamos. Algo em nossa essência sabe confiar. O instinto confia. Vejamos como o instinto é sábio. O instinto é uma inteligência essencial, rudimentar, colocada em todos nós pela natureza, colocada em nós pelo Criador. Sim, exatamente Deus, a suprema inteligência por trás de tudo. Se quisermos dizer que há algo no controle de tudo, aí está. Deus. E não você, nem eu, nenhum de nós. Nós só controlamos os pensamentos. E aqui um parênteses bem grande, pois mesmo eles são difíceis de serem administrados e controlados. Por consequência, controlamos as palavras e os atos ainda com bastante dificuldade. Assim, diante desse nosso desejo de querer controlar tudo, de querer ter tudo como imaginamos, vale uma boa reflexão. Um sábio certamente diria com poucas palavras: sossega um pouco. Uma boa dose de humildade e calma vai bem. Olhemos mais para quem realmente está no comando de tudo e confiemos um pouco mais. Não deixemos que a ansiedade nos atemorize utilizando os seus subterfúgios. Epicteto, grande filósofo estoico, afirmava que quando vivemos dentro de nossa esfera de controle, somos naturalmente livres, independentes e fortes. Porém, se quisermos depositar nossas esperanças naquilo que está fora de nosso controle, tomando para nós aquilo que pertence a outros por direito, estaremos sujeitos a tropeçar, cair, sofrer e culpar tanto a divindade quanto os homens. Os seguidores dessa filosofia, inclusive, atrelavam a conquista da felicidade justamente a esta compreensão íntima. Entender aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Pensemos sobre isso. Permitamos que o Pai faça seu trabalho. Confiemos e façamos o nosso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, rogamos a Ti, Sua presença amiga, incentivando-nos ao trabalho constante no bem, para que possamos transformarmos interiormente, buscando uma conduta reta, moral dentro dos preceitos do Seu Evangelho, que é o maior tratado de moral universal. Desejo muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pelas mais uma oportunidade. E esses ensinamentos, meus irmãos, possamos vivenciá-los no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.